A minha mente é muito instável. O que devo fazer? Fixe a sua atenção em alguma coisa e tente mantê-la. Tudo ficará bem. Eu acho difícil a concentração. Continue praticando. A sua concentração será tão fácil quanto respirar. Esse será o ápice de suas conquistas. A abstinência e o alimento puro não são úteis? Sim, tudo isso é bom. Então, Ramana Maharshi se concentra e olha silenciosamente para o vazio, e assim dá um exemplo ao questionador. Eu não preciso do yoga? O que ele é, senão o meio de concentração? Para ajudar a concentração, não é bom ter alguns auxílios? Há vários auxílios, como a regulação da respiração. Não é possível obter uma visão de Deus? Sim, você vê isso e aquilo. Por que não ver Deus? Mas você deve saber o que Deus é. Todos estão vendo Deus sempre, mas eles não sabem disso. Você descobre o que é Deus. As pessoas veem, mas não veem, porque elas não conhecem Deus. Eu não devo continuar com a repetição de mantras, por exemplo, o nome de Krishna ou Rama, enquanto eu adoro imagens? A repetição mental de mantras é muito bom. Isso ajuda a meditação. A mente se identifica com a repetição. E então você consegue saber o que a adoração, puja, realmente é. A perda da própria individualidade naquilo que é adorado. Paramatma, ou alma universal, é sempre diferente de nós? Essa é a crença comum, mas está errada. Pense nela como não diferente de você. E então você obterá a identidade do ser com Deus. A doutrina Advaita não é se tornar um só com Deus? Onde há o se tornar, o pensador é o real o tempo todo. Ele finalmente percebe o fato. Às vezes esquecemos nossas identidades, como no sono e nos sonhos, mas Deus é consciência perpétua. Não é necessária a orientação do mestre, além do culto aos ídolos? Como você começou sem conselhos? A partir de livros sagrados. Sim, alguém lhe fala de Deus ou o próprio Bhagavan lhe fala. Nesse caso, o próprio Deus é seu mestre. O que importa quem o mestre é? Nós realmente somos um com o mestre ou Bhagavan. O mestre é Deus. Descobre-se isso no final. Não há diferença entre o guru humano e guru Deus. Se tivermos feito ações virtuosas, a realização não nos deixará. Eu espero. Você colherá seu destino dessa maneira. Um mestre sábio não será um grande auxílio em apontar o caminho? Sim, se você continuar trabalhando com a luz disponível, você encontrará seu mestre, porque ele mesmo estará procurando você. Existe alguma diferença entre autorrendição e o caminho do yoga dos videntes? Gnana Marga e Bhakti Marga são a mesma coisa. A autoentrega leva à realização, assim como a investigação. A autoentrega completa significa que você não tem mais o pensamento eu. Então todas as suas predisposições são removidas e você é livre. Você não deve continuar como uma entidade separada no fim de nenhum dos dois processos. Nós não vamos para o céu como resultado de nossas ações? Isso é tão verdadeiro quanto a existência atual. Mas se investigarmos quem somos e descobrirmos o ser, qual é a necessidade de pensar no céu? Eu não devo tentar escapar do renascimento? Sim, descubra quem nasceu e quem tem o transtorno da existência agora. Quando está dormindo, você pensa nos renascimentos ou mesmo na existência atual? Então descubra de onde surge o problema atual, e aí também está a solução. Você descobrirá que não há nascimento
nem dificuldade ou infelicidade presente. Tudo é aquilo, tudo bem-aventurança. Nós somos de fato livres do renascimento. E por que se atormentar com a miséria do renascimento? Outro visitante perguntou: os santos Chaitanya e Ramakrishna choraram diante de Deus e alcançaram sucesso. Esse não é o caminho a seguir? Sim, havia uma força poderosa instigando-os através de todas aquelas experiências. Confie naquele poder imenso para levá-lo ao seu objetivo. As lágrimas são muitas vezes consideradas um sinal de fraqueza. Essas grandes pessoas certamente não eram fracas. Essas manifestações são apenas sinais passageiros da grande corrente que os leva adiante. Nós devemos olhar para o fim alcançado. Pode-se fazer este corpo físico desaparecer no nada? Por que essa pergunta? Você não consegue descobrir se você é o corpo? Nós podemos nos tornar invisíveis, como os yogis Vasista ou Visvamitra? Esses são apenas assuntos físicos. Esse é o objetivo essencial do nosso interesse? Você não é o ser? Por que se preocupar com outros assuntos? Tire a essência. Rejeite outras teorias eruditas como inúteis. Os que pensam que o desaparecimento físico tem valor na liberdade estão enganados. Nada assim é necessário. Você não é o corpo. O que importa se ele desaparece de uma forma ou de outra? Não há grande mérito nesses fenômenos. Em que consiste a superioridade ou a inferioridade? Só a realização do real importa. A perda do eu é o fato principal e não a perda do corpo. A identidade do ser com o corpo é a verdadeira escravidão. Desista da noção falsa e perceba intuitivamente o real. Só isso importa. Se você derrete um ornamento de ouro antes de testá-lo como ouro, o que importa como ele é derretido? Inteiro ou em partes? Ou de que forma o ornamento era? Você está interessado somente no ouro. O homem morto não vê seu corpo. É o sobrevivente que pensa sobre a maneira de se separar do corpo. Os realizados não têm morte, com ou sem o corpo. O homem realizado é igualmente consciente e não vê diferença. Para ele, um estado não é superior ao outro. Para um estranho também, o destino do corpo de um liberto não precisa ter nenhum interesse. Cuide dos seus assuntos, realize o ser. Após a realização, haverá tempo para pensar em qual forma de morte é preferível para você. É a falsa identidade do ser com o corpo que causa a ideia de preferência. Você é o corpo? Você estava ciente dele quando você estava profundamente adormecido ontem à noite? Não. O que existe agora e que incomoda você? É o eu. Livre-se dele e seja feliz. O Espírito Supremo é real. O mundo é ilusão. Essa é a frase comum de Shankaracharya, porém, outros dizem, o mundo é realidade. Qual é verdadeiro? Ambas as afirmações são verdadeiras. Elas se referem a diferentes fases de desenvolvimento e são faladas a partir de diferentes pontos de vista. O aspirante começa com a definição de que aquilo que é real existe sempre. Então ele elimina o mundo irreal porque é mutável. Ele não pode ser real. Isso não, isso não. O buscador, enfim, alcança o ser e lá encontra unidade como a nota predominante. Então, o que foi originalmente rejeitado como sendo irreal é considerado uma parte da unidade. Sendo absorvido na realidade, o mundo também é real. Só há existência na autorrealização e nada além de existência. Além disso, a realidade é usada em um sentido diferente e é aplicada vagamente por alguns pensadores relativamente a objetos. Dizem que a realidade refletida admite os seguintes graus:
O primeiro é a vida cotidiana. Por exemplo, essa cadeira é vista por mim e é real. O segundo é a ilusão. Por exemplo, alguém vê uma serpente, mas ali existe apenas uma corda enrolada. A aparência é real para o homem que pensa assim. Esses fenômenos aparecem em um ponto no tempo e sob certas circunstâncias. O terceiro grau é a realidade. É aquilo que permanece sempre o mesmo, sem mudança. Se a palavra realidade for usada no sentido mais amplo, pode-se dizer que o mundo tem os graus da vida cotidiana e da ilusão. Alguns, entretanto, negam até a realidade da vida e a consideram apenas como projeção da mente. Segundo eles, ela é apenas uma ilusão também. Qual é a relação entre a regulação do pensamento e a regulação da respiração? Pensamento, respiração, circulação e as demais atividades vegetativas são aspectos diferentes da vida individual. Eles são inerentes à vida. A personalidade e as outras ideias brotam dela, como a atividade vital. Se o pensamento é forçosamente desacelerado e fixado em um ponto, a atividade vital da respiração é desacelerada, nivelada e confinada ao nível mais baixo compatível com a vida. Em ambos os casos, a variedade de distrações dos pensamentos acaba temporariamente. A interação é notável de outras maneiras também. Tome a vontade de viver. Ela é força de pensamento que sustenta e mantém a vida quando a vitalidade está quase esgotada, atrasando a morte. Na falta de tal força de vontade, a morte é acelerada. Então dizem que o pensamento transporta a vida com ele, no corpo e de um corpo para outro. Existem auxílios para a concentração e para se livrar de distrações? Fisicamente, se o órgão digestivo e os outros órgãos são mantidos livres de irritação, isso ajuda. Isso ocorre quando o alimento é regulado em quantidade e qualidade, evitando-se alimentos irritantes como pimenta, excesso de sal, cebola, vinho, etc. Evite constipação, sonolência e excitação, e todos os alimentos que os induzem. Mentalmente se interesse por uma coisa e fixe a mente nela. Que esse interesse seja todo absorvente, excluindo-se todo o resto. Isso é desapego, vairagya e concentração. Deus ou um mantra podem ser escolhidos. A mente ganha força para agarrar o sutil e fundir-se nele. As distrações provêm de tendências hereditárias. Elas podem ser rejeitadas também? Sim, muitos têm feito isso, acredite. Eles fizeram isso porque acreditavam que podiam. As vásanas ou predisposições podem ser obliteradas. Isso é feito por concentração naquilo que está livre de vásanas, e ainda assim é seu centro. Por quanto tempo a prática deve continuar? Até que o sucesso seja alcançado e até que o yoga, libertação, se torne permanente. Sucesso gera sucesso. Se uma distração é conquistada, a próxima é também e assim por diante, até que finalmente todas são conquistadas. O processo é como conquistar a fortaleza de um inimigo, reduzindo seu exército, eliminando um por um. Qual é o objetivo desse processo? Realizar o real. Qual é a natureza da realidade?
Existência sem começo nem fim, eterna. Existência em todos os lugares, infindável, infinita. Existência subjacente a todas as formas, todas as mudanças, todas as forças, toda a matéria e todo espírito. Os muitos mudam e passam, são os fenômenos, enquanto o único sempre perdura, é a coisa em si. Na realidade, o único substitui as tríades, isto é, o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. As tríades são apenas aparências no tempo e no espaço, enquanto a realidade está além, por detrás delas. Elas são como uma miragem sobre a realidade. Elas são o resultado da ilusão. Se eu também for uma ilusão, então quem rejeitará a ilusão? O eu rejeita a ilusão do eu, e ainda assim permanece como eu. Esse é o paradoxo do despertar espiritual. O desperto não vê nenhuma contradição nisso. Tome o caso de Bhakti. Eu me aproximo de Svara e rezo para ser absorvido nele. Eu então me entrego na fé e por concentração. O que resta depois? No lugar do eu original, a auto-entrega perfeita revela Deus, no qual o eu se perde. Essa é para Bhakti, a forma mais elevada de devoção, de rendição, o auge do Vairagya. Normalmente você abandona isso e aquilo das suas posses. Se em vez disso você desistir de eu e meu, todas serão abandonadas de um só golpe. A própria origem da posse é perdida. Assim, o mal é cortado no broto ou esmagado na própria semente. Vairagya deve ser muito forte para fazer isso. A ânsia de fazê-lo deve ser igual a de um homem mantido sob a água tentando se erguer para a superfície para salvar sua vida. Esse problema e dificuldade não podem ser diminuídos com a ajuda de um mestre ou uma forma de Deus escolhida para adoração? Eles não podem dar o poder de ver o nosso ser como ele é, nos transformar neles mesmos, para nos levar à autorrealização? Deus e o Guru são auxílios muito poderosos nesse caminho. Mas um auxílio, para ser eficaz, também requer o seu esforço. O seu esforço é indispensável. É você que deve ver o sol. Os óculos e o sol podem ver por você. Você mesmo deve ver a sua verdadeira natureza. Não é necessário muito ajuda para fazer isso. Sim, a rendição completa é impossível no início. A rendição parcial é certamente possível para todos. No decorrer do tempo, ela levará a uma rendição completa. Bem, se a entrega é impossível, o que pode ser feito? Não há paz de espírito. Você é impotente para produzi-la.